Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, sou o David. Pra quem não me conhece, também sou o David. Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais íntima, você e eu e você, e vamos falar um pouquinho da Bíblia e como que a gente deve agir em determinados casos, principalmente esses que estão acontecendo agora, da questão da pandemia, da questão relacionada com o racismo que vem acontecendo no mundo afora e está perpetuando sobre nós hoje em dia. Bom, e duas coisas essenciais que a gente vai falar hoje é a função da igreja nessas áreas e se a gente está sendo um crente não objetivo que está buscando vias mais rápidas para as coisas. E o texto escolhido para que a gente possa conversar hoje é a partir da morte de João Batista, que a gente vai encontrar ali em Mateus 14, ali a partir do versículo 14. O que está acontecendo? João Batista foi morto e os discípulos de João Batista foram avisar Jesus do que estava acontecendo. E quando esses discípulos chegaram em Jesus, contaram sobre a morte de João Batista. E logo em seguida Jesus ficou extremamente triste e se afastou de todos e de tudo para ficar um pouco isolado no pensamento e questionando sobre algumas coisas. Então vamos ler. 14. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: "Este é um lugar isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida." Logo Jesus respondeu: "Não há necessidade, providenciem vocês mesmos alimentos para elas." Eles responderam: "Temos apenas 5 pães e 2 peixes." Versículo 18: "Tragam para cá", disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e seus discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. E como eu disse, duas coisas que a gente tem que adentar, principalmente aqui no versículo 15, vou ler novamente. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: "Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados comprar comida." Podemos ver a atitude dos discípulos em relação às coisas que estavam acontecendo. Eles tomaram a forma mais simples, rápida, para que pudessem resolver os problemas daquela multidão. A gente percebe que essa multidão estava arrastando a procura de Jesus. Já fazia algum tempo, logo então eles estavam famintas, estavam com fome. E esse lugar que Jesus, os discípulos e essas pessoas estavam, era um lugar isolado. Não é que era um campo fechado, não tinha nada. Mas sim, esse isolamento significa que não tinham coisas perto para que elas pudessem comprar alguma coisa, onde que elas pudessem comer. Logo então, os discípulos queriam despachá-las. E a gente fica pensando, a gente é parecido com os discípulos? Tenta tomar formas rápidas, práticas em determinados assuntos da nossa vida? Quem somos nós em relação aqui? E algo mais fundamental que a gente vai ver, principalmente aqui no 16, que é o que? Jesus respondendo: "Não há necessidade", disse Jesus, "providenciem vocês mesmos alimentos para ela." E é interessante que no 17 eles respondem: "Temos apenas 5 pães e 2 peixes." Então, em meio às dificuldades, Jesus nos dá alguma alternativa. E essa alternativa está principalmente aqui no 19. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e abençoou, partiu os pães e em pedaços entregou a seus discípulos. Novamente, entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Podemos ver que Jesus nos deu essa condição para que a gente pudesse resolver. A gente não, os discípulos pudessem resolver.
E logo então Jesus repartiu, e os discípulos que foram entregar. Agora a gente pensando, a segunda pergunta que eu fiz, qual que é o papel da igreja em meio a isso tudo que está acontecendo? É a gente servir. Independente das coisas ruins que estão acontecendo, das coisas boas que estão acontecendo, das consequências dessas coisas, se a gente está bem, se a gente está ruim, a gente tem uma missão, que é distribuir. A gente tem uma missão que é servir. E a gente só consegue servir quando o próprio pão vivo, que é Jesus, nos entrega. A gente, por nossa vontade, por a gente ser tão falha, a gente nunca vai conseguir isso. Tanto que a gente vê que eles queriam resolver da maneira deles. E a maneira dos discípulos era o quê? Manda esse povo embora. O povo já tá chato, o povo já tá tarde. Manda eles embora. E aí eles vão embora, comprem as suas comidas e comam nas suas casas. Você já curou, você já fez suas coisas, Jesus. Agora pode mandar eles embora. Só que Jesus nos mostra essa missão que a gente tem aqui na terra. É a gente servir. É a gente estar de pronta entrega. Como eu falei, Jesus estava triste com a morte de João Batista, ele se isolou. Mas, logo quando ele viu a multidão, ele teve compaixão. E a gente, com tudo que está acontecendo, a gente, na maioria das vezes, a gente não tem essa compaixão com as pessoas que vêm sofrendo, com as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. E a gente começa a murmurar: ah, eu tô tão cansado disso tudo, eu tô tão chateado com as coisas que vem acontecendo aqui na minha casa, eu tô chateado por não poder ver meus amigos mais. Só que Jesus nos mostra que a gente tem que estar de pronta entrega, que a gente tem que estar pronto para servir, que a gente tem que ir lá e fazer a obra, que a gente tem que ter um foco, que o foco é o quê? Levar o evangelho, é levar esse pão vivo que é Jesus e a gente entregar para as pessoas. As pessoas estão com fome, as pessoas estão precisando disso. E nós, como cristãos, como igreja de Cristo, a gente tem esse dever. E o nosso dever é levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão aflitas, que estão com ansiedade, que estão com dificuldades. Só que é interessante, não é somente a palavra, mas também a gente vê alimentos, o peixe, a comida. Então, se a gente tem uma condição, que a gente ajude. Se a gente não tem a condição, a gente tem a palavra de Deus. São com as nossas ações, mediante a Cristo Jesus, que as pessoas vão ver em nós quem somos. Se a gente é discípulo de Jesus, a gente faz o que Jesus manda, que é a gente fazer a obra dele, é a gente contribuir com a obra dele e a gente levar este pão vivo que ele nos deu. Que a gente possa sempre ter em mente, é Jesus que nos capacita, é Jesus que nos dá. Pela gente, a gente nunca vai conseguir. Então, que a gente possa refletir nessa mensagem, nessas duas coisas, se a gente está tentando resolver as coisas de maneira mais rápida ou a gente está aguardando em Deus uma solução para que isso tudo possa resolver de maneira mais prática. Lógico, sempre servindo, sempre de pronta entrega para servir o nosso Jesus que morreu por nós. Então que a gente possa ficar ligado nessa mensagem, que a gente possa pegar todo o texto e aprofundar um pouco mais. A gente pode ver que logo após isso tudo, Jesus faz algo fundamental. O Filho de Deus para e vai orar. O Filho de Deus para sozinho e vai orar ao Pai. Então que a gente possa ter isso na nossa mente, que a gente está aqui na terra para servir, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. A gente tem que estar pronto. A gente nasceu pronto quando Jesus nos escolheu. Então que a gente possa ter isso em mente. E para terminar, inscreva no canal, fique por dentro que todo sábado vai ter uma conversa diferente, um bate-papo com pessoas diferentes e que a gente possa sempre mergulhar em Cristo e sempre agradecer, por mais que as coisas estejam ruins. A gente lembre que a gente foi comprado por um alto preço e que a gente possa ficar firme em Jesus, em nome de Jesus. E é isso, galera, um grande abraço meu,
Até a próxima. Falou, falou!